E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero responder aqui um pedido de uma inscrita aqui do canal, que acompanha aqui o nosso canal. Quero fazer esse vídeo, a pedido, dessa irmã que me pediu, esse tema para tá falando mais um pouco, sobre este tema. A igreja não salva ninguém, A placa de igreja, não salva ninguém. Ou seja, nesse sentido. Então, respondendo ao pedido dessa irmã, que segue aqui o nosso canal, vamos tratar um pouco deste assunto. Quando uma pessoa diz, olha, eu não preciso da igreja para ser salvo. A pessoa não está sabendo o que fala, Com certeza absoluta, ela não está sabendo o que está falando. Veja esse vídeo até o final, para depois você tirar a sua conclusão, para ver se você precisa mesmo da igreja ou se você não precisa. O porquê da igreja? Primeiro a gente precisa entender o porquê da igreja. O porquê que a igreja é necessário. Por que a igreja está aí no mundo? A gente sabe que com o pecado original, com o pecado, a família de Deus, ela se dilacerou, ela se dispersou. Os filhos de Deus, a gente vê o relato lá do início, o homem e a mulher, eles andavam junto com Deus. Mas o pecado fez o quê? Dilacerou, rompeu esse amor, rompeu essa amizade com Deus. De modo que o homem se escondeu de Deus, se dispersou, se dilacerou a família original de Deus. Ela se dispersou mundo afora. O remédio que Deus enviou para refazer essa família, para reunir de novo essa família no seu convívio, para reunir de novo seus filhos dispersados pelo pecado, o remédio que Deus usou foi Jesus Cristo e a igreja. Então, por isso é necessário a igreja. Veja, entenda isso. O pecado entrou no mundo e dispersou a família de Deus. Dilacerou a família de Deus. O remédio que Deus usou, que Deus enviou ao mundo, foi o seu Filho e a igreja. Ele enviou seu Filho e seu Filho fundou a igreja. Para que ele fundou a igreja? Por que existe a igreja nesse mundo? A igreja, ela dá continuidade à missão de Cristo. Ele foi crucificado, assassinado, e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso ele fundou a igreja para dar continuidade à sua missão. Logo, a igreja, ela é o próprio Cristo nesse mundo. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja, ela é o próprio Cristo vivo. É o seu corpo místico. Ou seja, cada batizado é enxertado em Cristo. Assim como um ramo é enxertado em um tronco e passa a fazer parte dele, assim também é nós os cristãos. Cada batizado é enxertado em Jesus Cristo. Passa a fazer parte desse corpo místico de Cristo. Passa a fazer parte do corpo de Cristo. Então veja, quando alguém diz, olha, eu não preciso da igreja para ser salvo, é o mesmo que está dizendo, eu não preciso de Jesus Cristo para ser salvo. Veja. Por isso a importância da catequese. Porque eu preciso sim de Jesus Cristo para ser salvo. Onde Jesus Cristo está hoje em dia? A sua obra está onde? Continua neste mundo aonde? Na igreja que ele fundou. Então ele fundou a igreja para isso, para dar continuidade à sua missão. Se alguém rejeita essa missão, essa continuidade dessa missão que é a igreja, está rejeitando o próprio Cristo. E isso está até nas Sagradas Escrituras. Se você for lá em Lucas 10,16, está dizendo justamente isso. Quem vos ouve, a mim ouve. Olha aí a extensão de Cristo, da obra de Cristo. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então veja, é necessário ou não é ir à igreja? A gente vai à igreja para batizar nossos filhos, a gente vai à igreja para celebrar o matrimônio, a gente vai à igreja nessas datas importantes,
E por que não ir também, né, aos domingos e nos dias santos, que a igreja pede para a gente ir? Então quer dizer que muitas vezes o cristão, ele vai à igreja uma vez, né, quando é necessário batizar uma criança, ou é convidado, né, a ser padrinho de uma criança, a pessoa vai à igreja. E nada mais além disso. Esquece do domingo, esquece dos dias santos, e diz, eu não preciso da igreja para ser salvo. É o mesmo que dizer, eu não preciso de Cristo para ser salvo. Será se nós não precisamos de Cristo para ser salvo? Será se eu e você não precisa de Cristo para ser salvo? Então, toda vez que alguém diz isso, que não precisa da igreja, é porque a pessoa não está sabendo, né? A pessoa não sabe, mas precisa sim da igreja. Precisa sim, né, da igreja, porque ela é a continuidade da obra de Cristo. Cristo vive, né, nos sacramentos de sua igreja. Como dizer que não precisa, né? Alguém pode dizer, mas lá o padre peca, o diácono peca, os ministros são pecadores. Sim, somos pecadores, né? Todos nós somos pecadores. Mas o sacramento de Cristo, ele não perde a sua eficácia por causa disso. Entenda isso, né? Entenda isso para melhorar a sua participação na igreja. Porque quando a gente entende isso, os sacramentos da igreja, que é ministrado devidamente pelos ministros, né, que são ordenados para isso, não dependem da santidade do ministro. Seria bom, né, que os padres, os ministros ordenados, correspondessem a esse valor que é do sacramento. Mas, repito, os sacramentos de Cristo não perdem, né, a sua eficácia por conta do pecado do ministro. Não perde. Como entender isso? Um exemplo para você entender isso é, por exemplo, né, se você vai tomar uma água, alguém te traz, né, um copo com água. O que vai te sustentar é aquela água que você bebeu. Não é a santidade de quem trouxe a água não perde, né, a sua eficácia. A água, né, ela não vai perder a sua eficácia, porque foi uma pessoa cheia de pecado que trouxe para você ou não. Não vai perder a eficácia. Os sacramentos da igreja não perdem a sua eficácia por conta do erro do ministro. Não perde. Então, vamos parar com essa coisa de dizer, eu não vou à igreja, porque elas são todos pecadores. Como se diz, né? Se você for, vai ser mais um pecador lá. Não vai fazer muita diferença. Mas nós somos chamados, né, a todo momento a fazer uma boa reflexão, procurar o sacramento, né, da confissão e não deixar de ir à igreja. Precisamos ir à igreja sim. Não olhar o erro do outro, né? Porque quando a gente começa a olhar o erro do outro, a gente vê mais nas pessoas da igreja, por exemplo, né? Mas quando você vai numa festinha, quando você vai num bar, as pessoas que frequentam um bar, chega lá, você não se importa tanto com o erro de ninguém, né? Você não se importa. As pessoas lá, às vezes, falam palavrões, contam piadas de mau gosto, ou seja, e ninguém se importa com isso. Agora, quando a gente vai na igreja, qualquer coisa que o padre falar, ou que o ministro falar, ou qualquer comportamento que a gente esteja, que a gente vê, a gente fica incomodado. Todo o pessoal que participa da igreja, todos os ministros, diáconos, né, padres, tudo que ele faz parece incomodar a gente quando a gente não quer ir para a igreja. Porque o padre está errado, porque todo mundo está errado. Mas quando a gente vai, né, em outros ambientes, as pessoas falam palavrões, como eu já falei, né, se comportam inadequadamente, erram com a gente, pisam no nosso pé, e parece que a gente não se importa. Mas quando é para a igreja, aí a gente exige o máximo. Mesmo sabendo que ali são pessoas humanas também, a gente quer exigir o máximo de cada dessas pessoas. Beleza, meus irmãos? Então, vamos entender isso. A família de Deus, ela se dispersou com o pecado, se dilacerou com o pecado, os homens, né, fugiram da presença de Deus, e Deus, como remédio, enviou o seu Filho, e o seu Filho fundou a igreja para dar continuidade à sua missão, para dar continuidade à sua obra. Ou seja, a igreja é o próprio Cristo, é a extensão de Cristo, né, na história. Então a gente precisa sim da igreja para a nossa salvação. Ninguém pode dizer que não precisa, porque a igreja continua a missão de Cristo. É o mesmo que dizer que não precisa de nosso Senhor Jesus Cristo, né, para ser salvo. Então, né, como você pode ver,
A gente não pode rejeitar a igreja, porque daí está rejeitando o próprio Cristo. A gente precisa sim de ir na igreja, onde tem, né, a celebração da Eucaristia, que é um pedido de Jesus Cristo, né? Fazer isto em memória de mim. Quem não comer da carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não terá a vida eterna. E aonde é que a gente vai encontrar esse sacramento, se não é na igreja? Na única igreja que Cristo fundou? Então, para essas pessoas que estão ressentidas com a igreja, questionando demais, não vou na igreja porque as pessoas estão erradas. Então, você deveria também analisar o fato também de ir em outros lugares, porque lá também as pessoas estão erradas, lá também as pessoas erram, mas a gente suporta com mais facilidade. Agora, na igreja, a gente não suporta, a gente quer exigir demais. É um tema muito delicado, porque as pessoas às vezes estão, né, magoadas, machucadas com a igreja, com outras pessoas, mas tenta, né, tenta fazer uma boa reflexão, você que se encontra nessa situação. Em outros lugares que você vai, começa a observar. Será se na igreja não é melhor? Será se na igreja não é muito melhor? Porque lá eu estou participando do corpo místico de Cristo. Lá eu estou recebendo os sacramentos, que é o Cristo vivo. Então a gente precisa sim, meus irmãos, da igreja. Essa modalidade hoje, né, influenciada pelos protestantes, pelos ateus, né, pelos falados, né, ateus, influenciado por maus cristãos que não vivem bem a sua fé, tudo isso desanima outras pessoas. Mas o chamado é para todos e ao mesmo tempo é um chamado também, né, individual. Cristo chama cada um de nós, né, no nosso particular, mostrando que lá é o lugar do cristão, mostrando, né, que lá em sua igreja, né, é o lugar do cristão. É o lugar do pai de família ir com a sua esposa, com seus filhos, batizar os seus filhos, batizar, né, ver os seus netos sendo batizados. Então, acompanhar essa igreja de Cristo é maravilhoso. Como eu disse no início do vídeo, né, Deus enviou esse remédio para trazer de volta os homens, né, para perto de Deus, para perto de si. Ou seja, né, Deus não quer ninguém longe dele. E o remédio que ele enviou ao mundo para trazer as pessoas, né, os homens, para junto de si de novo, para junto de Deus de novo, foi a igreja, foi Jesus Cristo. E Jesus Cristo fundou a igreja para dar continuidade, né, à sua missão. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí que eu deixo nesse vídeo, né, a pedido dessa irmã que acompanha aqui o nosso canal. Se você não é inscrito ainda no canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.